Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um Pão do Dia. E o tema do Pão do Dia de hoje é: para quem iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Para isso, quero ler João, capítulo de número 6, verso de número 68. João, capítulo de número 6, verso de número 68, está escrito assim: Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. O pão do dia de hoje é sobre Jesus e as palavras da vida eterna. Vocês conhecem o contexto, tão quanto eu, em que Jesus fala acerca de ser o pão da vida, de quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não teria vida em si mesmo. E os judeus replicam ou discutem com Jesus acerca da lei, dizendo que eles comeram um pão que Moisés deu. Eles querem ver milagre de Jesus. Jesus disse: eu sou o próprio milagre, porque eu vim do céu, eu sou o pão vivo que veio do céu para dar vida para vocês. E ele diz que quem está vendo ele está vendo o Pai, e quem vê o Pai vê ele. Jesus vai ensinando os fariseus e também os seus discípulos que estavam ao lado dele, que realmente só ele poderia mudar a história da humanidade. E a Bíblia diz que quando ele começa a pregar, a falar acerca que quem não ou comesse do pão, que era ele, que era o corpo dele que seria crucificado na cruz, ou não bebesse do sangue que seria jorrado na cruz do Calvário para perdão dos pecados, não teria de forma alguma vida abundante e por fim a vida eterna. E a Bíblia diz que por ele falar essas verdades, por ele trazer algo espiritual para os fariseus, saduceus, essênios, homens que eram homens naturais naquela época, muitos daqueles homens abandonaram Jesus. Olha o que diz no verso de número 60, João capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Nesse pão do dia, eu quero deixar essa mensagem de verdade para mim e para o seu coração. Se a gente quiser andar com Jesus, o discurso dele é duro, é verdadeiro. Se quiser andar com Jesus, tem que ser homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Se quiser andar com Jesus, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que ser puro. Se quiser andar com Jesus, tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Se quiser andar com Jesus, não pode amar o mundo, nem no que o mundo há, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Se quiser andar com Jesus, tem que nascer de novo. Lembra do que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus e não entrará na glória do Pai. Tem que nascer de novo. Não é pela sua concepção, pela sua sabedoria, pelo seu estudo, pelo seu conhecimento natural das coisas triviais e passageiras dessa terra. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, quem quiser provar das coisas espirituais, das coisas grandes que eu tenho para a humanidade, tem que nascer de novo. Então, capítulo 6, verso 60, diz que muitos discípulos abandonaram Jesus, dizendo: esse discurso é muito duro. Eu nascer de novo, eu comer da carne, beber do sangue de Jesus, eu deixar as coisas que eu conheço, que eles eram muito apegados à lei de Moisés, e receber agora um novo mandamento para nós. Jesus disse: se vocês não entrarem por esse caminho, não tem como. Jesus disse mais ainda, disse: olha, a porta para o inferno é larga, mas a porta para o céu ela é estreita e é apertado o caminho. E ele disse: tem poucos que adentram essa porta, tem poucos que conseguem vencer. Jesus falou várias verdades, que o reino de Deus é tomado à força. Ele diz que quem não renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, já disse isso, mas repito, e seguir após ele, e disser não para o seu eu, não é digno do reino dele. Ele disse assim: as raposas têm covios, os pardais têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não ajunteis tesouros na terra, mas no céu. Então o evangelho é um evangelho de confronto àquilo que o ser humano acha que é bom para a vida dele. A verdade, o evangelho é uma vida de Deus em nós, não a nossa vida. E aí Jesus
ensinou acerca dessas verdades do reino de Deus, da vontade de Deus, e muitos dos discípulos estavam com ele e disse: olha, é muito duro esse discurso, estou indo embora agora, cuidar das minhas coisas. É muito duro esse discurso, estou largando Jesus agora, os discípulos daquela época dizendo, para cuidar das coisas do mundo. Aí a Bíblia diz que muitos murmuravam a respeito disso, né? Acerca das verdades que Jesus disse. Jesus disse: olha, o Espírito de Deus é o que vivifica. Se vocês não tiverem a presença de Deus, não vai adiantar. E a Bíblia diz que muitos discípulos tornaram atrás e não andavam mais com Jesus. Tem muita gente que tornou atrás e não anda mais com Jesus por conta do adultério, da prostituição, do álcool, da bebida, do cigarro, da mentira, do engano. E se quiser andar com Jesus, tem que abandonar mesmo o pecado, tem que abandonar mesmo o mundo, tem que abandonar mesmo o seu eu e viver a vontade de Jesus. Aí a Bíblia diz que muitos discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Mas teve um discípulo que era amado de Jesus, que sempre estava entre os 3 discípulos mais chegados, que disse, versículo 67, Jesus olhou para os 12, que eram os mais chegados, e disse assim: quereis vós também vos retirar? Vocês também querem? Porque o evangelho é isso. Se vocês querem retirar também, pode se retirar. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Senhor, verso 68, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Oh, Simão Pedro trouxe a maior e melhor palavra para a pergunta de Jesus. Jesus perguntou para ele: vocês querem se retirar? E Simão disse: para quem iremos nós? Nós vamos para quem, Senhor? Nós vamos para esse mundo mentiroso, falso, que só valoriza o que a pessoa tem, não valoriza quem a pessoa é? Não. Nós vamos para as pessoas que só amam a gente por aquilo que a gente pode dar? Não. Nós vamos para esse povo, que era, se fosse naquela época, os judeus daquela época, que se apegavam na religiosidade, mas não tinham conhecimento de Deus? Não. Nós vamos aqui a César, a Herodes, que são homens ricos, poderosos, mas são ímpios, sujos, adúlteros, não têm comunhão com Deus? Não. Nós vamos fazer a nossa própria vontade, voltar a pescar, cuidar da minha coisa, sem andar com o Senhor? Não. Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu, Jesus, tem palavras da vida eterna? Aí, no pão do dia de hoje, deixa eu falar uma verdade para você. É muito bom ter dinheiro no bolso, mas só Jesus pode te dar a vida eterna. É muito bom ter casa nova, em condomínio fechado, muito bom ter carro do ano, mas só Jesus pode te dar a vida eterna. É muito bom ter fama, é muito bom ter riqueza, é muito bom ser aplaudido, muito bom ser reconhecido, mas só Jesus pode te dar a vida eterna. É muito bom ter amigos, vestir bem, comer bem, viver bem, um bom trabalho, uma boa empresa, ter um cabedal. É muito bom você ter, que o mundo aí de fora diz, né? Pedigree, ser uma pessoa da alta elite da sociedade. Mas só Jesus pode te dar a vida eterna. Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? A mensagem do dia hoje, ou o pão do dia é essa, para mim e para você. Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Fica com Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna para você, para sua casa, para sua família. Deus te abençoe. Pão do dia de hoje, dia 5/3 de março de 2025. Deus te abençoe você, sua casa, sua família.